Estamos de volta para o segundo bloco dos nossos estudos sobre tutelas provisórias. No primeiro bloco, nós estudamos o conceito de tutelas provisórias, identificamos a classificação das tutelas provisórias à luz do artigo 294 do novo Código de Processo Civil e até o artigo 299 do Código Civil, identificamos ali algumas regras básicas, algumas disposições gerais e aplicáveis a todas as modalidades de tutelas provisórias. Agora, nesse segundo bloco, trabalharemos especificamente a tutela de urgência, a partir do artigo 300, a tutela de urgência. Lá no primeiro bloco, vimos, à luz do artigo 294, que as tutelas provisórias elas são divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Tutela de evidência nós vamos trabalhar à parte em momento bastante oportuno. Agora, nesse nosso segundo bloco, a gente começa a análise de uma parte da matéria que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é a matéria das tutelas de urgência. Primeira espécie do gênero tutelas provisórias. As tutelas de urgência, conforme já analisamos, elas podem ser antecipadas ou cautelares. E tanto uma quanto outra podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental. Então, vejam, temos duas espécies de tutelas de urgência. Quais são as diferenças que justificam a postulação de duas espécies? Quais as diferenças, quais as peculiaridades de cada uma dessas modalidades? O que é tutela de urgência antecipada e o que é tutela de urgência cautelar? No bem da verdade, o novo CPC, ele quase que tornou essas espécies como uma só. Na verdade, ele atenuou significativamente as diferenças entre tutela de urgência antecipada, melhor dizendo, e tutela de urgência cautelar. No antigo CPC, nós envidávamos muito esforço para diferenciá-las. Até porque o trato legislativo era bastante distinto. Como já mencionei, a tutela cautelar ela era buscada por meio de um processo autônomo. Enquanto que a tutela antecipada, esta, era requerida no bojo do processo, normalmente processo de conhecimento, no bojo do processo principal. A cautelar em processo autônomo é encerrado. Teríamos a necessidade da propositura do processo principal e, por sua vez, a tutela antecipada ela era requerida já no bojo da demanda principal. Então, lá, no contexto do Código de 73, nós tínhamos que realmente nos esforçar para diferenciá-las. E não era uma tarefa tão simples, porque desde daquele momento, desde aquela época, as duas já se assemelhavam. Então, nós ficávamos literalmente discutindo, debatendo nas faculdades de Direito, nas pós-graduações em processo civil, quais seriam as diferenças. Quais seriam as diferenças entre tutela antecipada e cautelar. O novo CPC, ao extinguir o processo autônomo cautelar e transferir a tutela cautelar para o contexto das provisórias, ele atenuou significativamente as diferenças entre essas duas espécies, dando um trato legislativo bastante comum, bastante uniforme. E mesmo nas situações em que, de alguma forma, temos aqui uma especificidade para a tutela de urgência antecipada, para a tutela de urgência cautelar, o legislador colaciona, nós vamos estudar isso, o princípio da fungibilidade. Então, se eventualmente me equivoco, o juiz pode
aceitar o requerimento inadequadamente feito, como se correto fosse. Por quê? Porque o trato legislativo é bastante similar. O trato legislativo é bastante similar. O novo CPC, ele realmente diminuiu significativamente a necessidade de diferenciá-las. Apesar disso, ainda existem diferenças. Ainda existem diferenças entre tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Então, vamos lá apontar algumas dessas diferenças. Mas, antes de falar das diferenças, um ponto comum. Nas duas situações, nós temos o risco do tempo. Vejam, tanto tutela antecipada quanto tutela cautelar são espécies do gênero tutela de urgência. Então, o ponto comum entre elas é o fato de que nas duas situações nós temos um problema relacionado ao tempo, ao risco que o tempo pode trazer para a demanda. Tanto que, tratando o tema, o grande mestre Daniel Assunção, que já citei várias vezes no primeiro bloco, ele vai nos informar, à luz da lei, que tanto na tutela de urgência antecipada quanto na tutela de urgência cautelar, o que nós temos que solucionar é uma crise do perigo do tempo. Então, as duas situações são urgenciais, né? E essa é a questão que as diferencia da tutela de evidência. Conforme analisaremos, na tutela de evidência, o tempo não é um problema. Não existe o periculum in mora. Lá na tutela de evidência, o direito é evidente. A probabilidade é tamanha que dispensa-se a demonstração do risco. Aqui não. Aqui não. No contexto da tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, nós temos o risco do tempo. Não podemos esperar. Não podemos esperar. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Até a prolação da tutela definitiva, sob risco de dano ou do resultado do processo não ser útil ao final. Então, em ambos os casos, nós temos uma crise do perigo do tempo. Esse é o ponto comum. Qual o ponto diferenciador? Qual o ponto que distingue essas duas espécies de tutelas de urgência? Sem dúvidas, a grande distinção entre elas, o ponto distintivo determinante, é a satisfatividade. Satisfatividade. Apesar de, nas duas tutelas de urgência, termos crise de tempo, termos o risco do tempo, apenas na tutela de urgência antecipada, o efeito é satisfativo.
Apenas a tutela antecipada tem natureza satisfativa. Então, o grande ponto distintivo, sem dúvida alguma, é a satisfatividade. Nas duas nós temos o risco do tempo, mas apenas a tutela de urgência antecipada tem natureza satisfativa. Ok? Vamos desenvolver um pouco melhor essa questão. Falando primeiro sobre a tutela de urgência antecipada. Gravem, a tutela de urgência antecipada, ela tem natureza satisfativa. Satisfativa. E o objetivo da tutela, do pedido de tutela antecipada, é que se conceda o adiantamento dos efeitos do pedido. Por meio da tutela antecipada, o que é concedido é o adiantamento, é a antecipação dos efeitos do pedido, em razão de um risco de não ser possível obter esse efeito do pedido no final, quando da tutela definitiva. Em razão do risco de, ao final, não ser possível obter esse efeito do pedido, a tutela antecipada, então, visa conceder a sua antecipação, o adiantamento dos efeitos do pedido. E se eu estou adiantando os efeitos do pedido, consequentemente, a pretensão do demandante será satisfeita. Observe, o indivíduo, ao demandar, ele está buscando o pedido. Ele está buscando o efeito do pedido. Essa é a pretensão dele. E por meio da tutela antecipada, em razão do risco, ele obtém, evidentemente, se for deferido, o pedido de tutela provisória, esse demandante obtém o adiantamento do direito material. O adiantamento dos efeitos do pedido. E, assim sendo, a sua pretensão é satisfeita. A sua pretensão, ela é satisfeita. Em razão do risco de não ser possível deferir os efeitos do pedido ao final, então, adianta-se a tutela, satisfazendo desde logo o interesse da parte. Portanto, tutela antecipada visa o quê? Visa permitir a imediata realização prática do direito alegado. Por isso ela é satisfativa. E por isso podemos dizer que a tutela antecipada, ela está diretamente relacionada ao direito material. Aquilo que a parte efetivamente perquire, aquilo que a parte efetivamente quer através da atividade jurisdicional. Isso é adiantado. Então, por isso ela se satisfaz, porque o direito material, lhe é adiantado. Ok? Tutela de urgência antecipada. Tutela de urgência antecipada. É aquela que tem natureza satisfativa, que está diretamente relacionada ao direito material. Porque, por via dela, adianta-se os efeitos do pedido. E se é isso que a parte quer, ela está satisfeita nesse momento. É evidente que o processo precisará continuar até a prolação da tutela definitiva. Mas, desde já, a parte se satisfaz. Ao menos em algum dos pedidos. Perfeito? Ok. A tutela cautelar, meus caros, a tutela cautelar, por sua vez, ela não é satisfativa. Na verdade, ela tem um caráter mais
preventivo. Então, se anotei que a tutela antecipada era satisfativa, é correto dizer que a tutela cautelar ela é preventiva. Ela é preventiva. Por quê? Porque visa garantir o resultado futuro útil do processo. A tutela cautelar, ela não objetiva adiantar os efeitos do pedido, satisfazendo desde logo a pretensão da parte, o interesse da parte. Não, a tutela cautelar, ela objetiva garantir o futuro resultado útil do processo. Então, observem, ela está muito mais relacionada ao direito processual. Exatamente, ao direito processual. Ao direito processual. O juiz não defere a antecipação dos efeitos do pedido. Ele determina medidas preventivas, medidas assecuratórias para proteger esse direito, de modo que, ao ser proferida a tutela definitiva seja útil para satisfazer a pretensão da parte. Notaram a diferença? Aqui na tutela cautelar, nós queremos assegurar, nós queremos proteger o direito. Para lá na tutela definitiva, sendo julgado procedente o pedido, a pretensão da parte ser satisfeita. Ok? Então, o juiz não defere efeitos do pedido, mas determina medida protetiva, medida assecurativa, que preserve o direito da parte para, ao final, sendo procedente o pedido, a tutela definitiva satisfazer a pretensão. Então, se a tutela antecipada ela é satisfativa, a tutela cautelar ela é preventiva. Se a tutela antecipada visa adiantar os efeitos do pedido, a tutela cautelar visa proteger, visa garantir o futuro resultado útil do processo. Se a tutela antecipada está relacionada ao direito material, a tutela cautelar está mais relacionada ao direito processual. Professor, dá pelo menos um exemplo para poder identificar de uma forma mais clara esse conhecimento teórico? Vamos lá. Você me responde, inclusive. Pense bem, um casal está se divorciando. E por conta do risco, não vou falar qual, mas por conta do risco do tempo, o juiz determina que determinados bens sejam sequestrados e entregues a um depositário judicial. Para, ao final, identificado o direito de cada um dos cônjuges, então seja realizada a partilha. Essa medida provisória, inicialmente tomada pelo juiz, de determinar o sequestro dos bens e posterior entrega ao depositário judicial, para assegurar que, ao final, identificado o direito das partes, a partilha seja realizada, essa medida, ela é de natureza antecipada ou cautelar? Cautelar. Correto, evidente. Veja que, por meio dessa medida, o juiz não satisfez a pretensão das partes, até porque os bens não foram entregues a elas. Não, o juiz determinou o sequestro e a entrega ao depositário judicial para, ao final, para proteger esses bens, para resguardar esses bens, e quando o litígio for solucionado, então eles serem partilhados, evitando assim que algum mal-intencionado dilapide. Então ele está protegendo o resultado prático do processo no futuro, quando da prolação da decisão, quando da concessão da tutela definitiva. Agora, diferente. Uma senhora pretende
ajuizar uma demanda contra um plano de saúde para obrigá-lo a cobrir os custos de uma cirurgia que é urgente. Por conta do quadro clínico, ela precisa ser feita imediatamente. E diante do risco do tempo, então essa senhora, ela pleiteia uma tutela provisória de urgência. Ou seja, para que a cirurgia seja realizada agora. Agora. Tutela de urgência antecipada ou cautelar? Antecipada. Antecipada porque, veja, sendo concedida a tutela provisória, esse é o pedido da parte. Essa é a pretensão do autor, que o plano de saúde cubra os gastos com a cirurgia. Cubra os gastos com a cirurgia. Então, desde logo, a vontade está sendo satisfeita. Portanto, tem natureza antecipada. Agora, é bem da verdade. Aqui eu dei 2 exemplos muito claros na prática para identificar o que é cautelar e o que é antecipada. Agora, existem situações em que essa identificação não é simples de fazer. Por isso, louvável a decisão do legislador de colocar ambas como espécies de tutelas de urgência e, entre elas, aplicar o princípio da fungibilidade, porque nem sempre é tão simples identificar. Nem sempre é tão simples de identificá-las. Existem algumas diferenças? Sim, mas o tratamento legislativo é uniforme. E me parece ser não tão importante como antigamente a distinção entre elas. A distinção entre elas. Tanto que, conforme veremos daqui a pouco, os requisitos são os mesmos. Lá no CPC 73 eu tinha que diferenciar. Porque os meios de se buscar tutela antecipada e cautelar eram distintos e os requisitos também eram distintos. Do ponto de vista, pelo menos teórico, era muito mais complexo obter a concessão de uma tutela antecipada do que uma tutela cautelar. Agora não. Agora o legislador pegou as duas, colocou como espécies de tutelas de urgência, o tratamento legislativo bastante uniforme, entre elas existe fungibilidade e os requisitos, conforme veremos, são praticamente os mesmos. Tem um requisito apenas que a gente aplica para a tutela antecipada e não aplica para a tutela cautelar. Ok? Mas antes de passar para os requisitos, permita aqui destacar as lições do grande mestre Daniel Assunção. Já tenho mencionado ele várias vezes. Daniel Assunção, sem dúvida, né, um dos principais doutrinadores atualmente, né, dessa nova safra de processualistas civis, extremamente atualizado, né, posições abalizadas, por isso faço tanta referência. Né, já fiz referência a Marcos Vinícius Gonçalves, Eupídio Donizete, mas tenho feito mais referência ao longo das minhas aulas ao Daniel Assunção, né, simplesmente excepcional. Então vamos ver o que ele nos diz sobre isso. A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar. Tutela cautelar que é garantidora. Garantidora do resultado útil do processo. E tutela antecipada, que é satisfativa. Satisfativa do direito material da parte no plano fático. A lição de que a tutela cautelar garante e a tutela antecipada satisfaz seria suficiente para não confundir essas duas espécies de tutela de urgência. Mas eu acho extremamente preciso a partezinha final, quando ele nos revela a relação entre as duas espécies, né? Num plano inicial, basta a lição de que a tutela cautelar garante e a tutela antecipada satisfaz. Mas olha que brilhante a colocação dele aqui ao final. A tutela cautelar garante para satisfazer. Ao final. Então, sequestra os bens, então garante agora o resultado prático final, e ao garantir agora o resultado útil do processo, ao final, nós vamos satisfazer a pretensão das partes. Então, garante para satisfazer.
enquanto que a tutela antecipada satisfaz agora para garantir. Porque se não satisfazer agora, o direito será perdido e, por consequência, a demanda será inútil. Imagina lá o caso da senhora que precisaria fazer cirurgia. A cirurgia satisfaz a pretensão dela. E se a cirurgia não for feita, ela morre. E aí não tem mais razão para o processo. Não teremos nem a satisfação da pretensão e nem o resultado útil. Então, ele faz um paralelo aqui interessantíssimo. A cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir. É extremamente inteligente a posição do nobre doutrinador Daniel Assunção. Beleza? Feito isso, apresentadas as diferenças entre as duas modalidades, agora os requisitos. Os requisitos. E aí sim, reforço. Lá no CPC 73, nós precisávamos diferenciar as duas modalidades de uma forma bastante clara, porque além dos meios para obtê-las serem distintos, os requisitos da concessão também eram diferentes. No que toca à tutela antecipada, o legislador de 73 falava que o indivíduo teria que fazer prova inequívoca de verossimilhança das alegações. Para obter a concessão da tutela antecipada, o indivíduo teria que fazer prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Enquanto que, para obter a cautelar, bastava o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. E tanto em um quanto no outro, tínhamos também o periculo in mora. O periculo in mora existe nas duas, só que para obter a tutela antecipada, era necessário prova inequívoca de verossimilhança das alegações. Enquanto que para obter a cautelar, o fumus boni iuris. Se realizarmos o raciocínio de que no início do processo nós temos incerteza, e ao conhecer dos fatos, das provas, das alegações, o juiz vai caminhando para a certeza quando exaurir, proferir a tutela definitiva. Ao observarmos prova inequívoca da verossimilhança e fumus boni iuris, por que eu disse que era mais fácil conseguir cautelar? Ao menos teoricamente. Porque, veja bem, prova inequívoca de verossimilhança está mais para a certeza. E o fumus boni iuris está mais para a incerteza. Então, ao menos teoricamente, era mais simples obter uma tutela cautelar do que uma tutela antecipada. Para a tutela cautelar, bastava a fumaça do bom direito. Mas o legislador do Código de Processo Civil de 2015, do CPC 15, ao colocar as duas como espécies de tutelas de urgência, autorizar a aplicação da fungibilidade, regular de forma bastante uniforme as duas modalidades, também decidiu uniformizar os requisitos. Os mesmos requisitos para a concessão da antecipada serão para a cautelar. Eu já disse, tem apenas um. A gente vai falar sobre ele, que é específico da tutela antecipada. Mas, de forma geral, os requisitos da cautelar também são requisitos da antecipada. Vejamos aqui o artigo 300 do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Vocês notaram alguns pontos de destaque nesses dois textos legais, o caput do 300 e o parágrafo 3º? Certamente que sim. Mas, se não, vamos aqui destacá-los. Primeiro ponto que me chama a atenção no texto legal está aqui no início do artigo 300. Observem, a tutela de urgência, o legislador utiliza
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. A expressão no gênero significa dizer que o conteúdo do artigo 300 é aplicável tanto para a tutela de urgência antecipada quanto para a tutela de urgência cautelar. Nós já falamos agora há pouco que o legislador do novo CPC, ele trouxe um tratamento bastante isonômico, bastante uniforme das duas espécies de tutela de urgência. Tanto que, nesse contexto, não é tão necessária assim a distinção entre as duas. Existem diferenças? Existem, evidente, são duas. Mas o tratamento ele é isonômico, ele é tão uniforme, né, que diminuiu significativamente a necessidade de diferenciá-las. No antigo CPC, eu tinha que diferenciá-las. Primeiro, pelo que nós já comentamos, a tutela cautelar era obtida por um processo autônomo cautelar, enquanto que a tutela de urgência antecipada ela era obtida no bojo do próprio processo principal. Agora, uma outra diferença entre elas, que justificava a distinção no antigo CPC, é que a tutela antecipada tinha como requisito para a concessão, além do perículo in mora, a necessidade de se fazer prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Enquanto que, para a tutela cautelar, além do perículo in mora, precisava se demonstrar o fumus boniuris, que cá para nós era muito mais simples. Imaginando que o juiz começa, né, o exercício, a atividade, a sua função jurisdicional na incerteza e vai caminhando até exaurir a cognição e então, certo, decidir proferir uma tutela definitiva, o fumus boniuris ele estava muito mais para a incerteza do que a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, que estava mais pendente para cá, para o lado da certeza. Por isso que, ao menos teoricamente, era mais difícil alcançar uma tutela de urgência antecipada. Na verdade, nem falava urgência, uma tutela antecipada. Mais complexo. Daí a razão, porque lá no CPC 73 era tão importante diferenciá-las. Porque a forma de obtê-las era diferente, processo autônomo cautelar e pedido no próprio bojo da demanda principal de tutela antecipada, e os requisitos eram diferentes. O legislador processualista do novo Código, ao colocar as duas como espécies de tutela de urgência, confere um tratamento mais isonômico, um tratamento mais uniforme, até quanto aos requisitos. Notem, a tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar, será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito, primeiro requisito, e o perigo de dano,
ou o risco ao resultado último do processo, né, que é o periculum in mora, o tempo. O segundo requisito para as duas espécies. Ele é até, curiosamente, bastante técnico aqui, né? Vocês notaram? Porque, né, vejam bem, vou colocar aqui como 2. Primeiro, tutela de urgência, então tanto uma quanto a outra, será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito. Qualquer um dos casos. E perigo de dano. Perigo de dano está relacionado com qual das duas? Tutela antecipada, né? Tutela antecipada. É o periculum in mora para a tutela antecipada. Porque aqui, dano está relacionado diretamente ao direito material. Então, se eu provar, né, se eu demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano, o juiz vai antecipar os efeitos da decisão, satisfazendo a pretensão do autor. Ou o risco ao resultado útil do processo. Claramente aqui, apontando para a tutela cautelar. Cautelar. Então, demonstra probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Para quê? Para ter aqui uma medida protetiva, uma medida preventiva, a fim de proteger esse direito para, ao final, quando proferir a tutela definitiva, ser possível satisfazer a pretensão do demandante. Okay? Mas nos dois casos, aqui que a gente tem é o quê? Periculum in mora. Periculum do tempo. Ok? Perigo da demora. Periculum in mora. Só que aqui, ajustado para a natureza da antecipada e aqui ajustado para a natureza cautelar. Mas os requisitos são os mesmos. Os mesmos. Então, o caput do artigo 300, ele supera essas distinções que o CPC 73 apresentava quanto aos requisitos para uma e para a outra. Não. Os requisitos serão os mesmos. Para não dizer que todos os requisitos da tutela antecipada também serão requisitos da tutela cautelar, cuidado aqui com o parágrafo 3º. Cuidado aqui com o parágrafo 3º. Porque notem a mudança, simples, mas significativa. Por isso que a gente tem que ler o código com atenção. A tutela de urgência de natureza antecipada. Observe que ele especificou. Aqui no caput ele trabalhou com o gênero. Então, o conteúdo do caput se aplica tanto para uma quanto para a outra. São requisitos probabilidade do direito e periculum in mora. E o risco da demora. O tempo como inimigo. Agora, no parágrafo 3º, ele diz a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade. Ou seja, aqui ele está nos apresentando um requisito negativo que é específico da tutela de urgência antecipada. Então, podemos até colocar aqui, requisito negativo da tutela de urgência antecipada. Da tutela de urgência antecipada. Requisito negativo. Única diferença entre elas quanto aos requisitos para concessão. No caso da tutela de urgência cautelar, demonstra a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Periculum in mora. No caso da tutela antecipada, demonstra a probabilidade do direito, o perigo de dano, periculum in mora, e um requisito negativo, demonstrar que não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E faz sentido. Aqui o que o legislador está querendo colocar é o quê? Se conceder a tutela de urgência antecipada, é preciso demonstrar que, se lá no futuro ela for revogada, for modificada, ou até mesmo o pedido principal não for acolhido, tem que ser possível o retorno ao status quo ante. Tem que ser possível o retorno
ao status quo ante. Então, ela não deverá ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Beleza? Isso nós colocamos na lei. Vamos aqui esquematizar, até para você poder anotar aí no seu caderno, no seu computador, né, de uma forma estruturada, o que o texto da lei nos diz. Nós já identificamos todos os requisitos. Agora vamos só estruturar o texto da lei para ficar bem organizado aí no seu caderno. Tá? Primeiro requisito, que não está lá no artigo 300. Não está lá no artigo 300. A necessidade de que a parte requeira a tutela de urgência. Aqui uma curiosidade, uma questão histórica, né? Quando o texto do novo CPC foi aprovado no Senado, existia um dispositivo que autorizava ao magistrado conceder a tutela provisória ex officio. Ex officio. Conceder a tutela provisória de ofício. Esse texto, quando foi para a Câmara, foi retirado. E o texto final, aprovado, que entrou em vigor, não prevê a possibilidade da tutela provisória ser concedida de ofício. Por isso que apontamos aqui como primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência que exista o requerimento da parte. Que a parte faça o seu requerimento. É bem verdade, quem já está estudando o tema há algum tempo, bem verdade que existem doutrinadores, que existem até decisões defendendo a tese de que algumas situações específicas, apesar de não ter previsão na lei, o juiz poderia conceder a tutela de urgência ex officio. Mas é extraordinário. Extraordinário, está relacionado a direitos indisponíveis. Uma situação realmente, uma situação realmente excepcional. Excepcional. Ok? A regra, considerando que o novo CPC, na sua redação final, que entrou em vigor, não prevê a possibilidade da tutela de urgência ser concedida ex officio, então, é de que o primeiro requisito será o requerimento da parte. Aí sim, a parte fez o requerimento, ela tem que demonstrar os requisitos do caput do 300, do artigo 300, que são o quê? Demonstrar a probabilidade do direito, evidenciar a probabilidade do direito. Notem, novo CPC não fala mais em prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Não fala mais. Agora ele fala tão somente em evidenciar a probabilidade do direito, que cá para nós é muito mais brando do que uma prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Então ele caminhou mais para estender os requisitos da cautelar para a tutela antecipada do que o contrário, né? Abrandou os requisitos da tutela antecipada. E o segundo requisito previsto lá no caput do artigo 300, periculo in mora. No caso da tutela antecipada, perigo de dano. Está relacionado ao direito material. No caso da tutela cautelar, o risco ao resultado útil do processo. Direito processual. Ok? Inclusive, vale a pena destacar. Esse aqui, esse requisito, é o que vai afastar a tutela de urgência da tutela de evidência. Da tutela de evidência, nós vamos falar mais sobre ela daqui a algumas aulas. Na tutela de evidência, a probabilidade do direito é tão grande que dispensa a demonstração do periculo in mora. Não. Aqui na tutela de urgência, além de demonstrar a probabilidade do direito, é preciso demonstrar o perigo da demora. O perigo da demora. Ok? Mas é comum. Sobre essa reflexão que nós fizemos, né, o novo CPC superou a diferença de requisitos entre cautelar e antecipado. Até faço questão aqui de colacionar no nosso material, para agora fazermos a leitura, o enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, né, que tem aí apresentado interpretações mais pacíficas, mais adequadas ao texto do novo Código. Porque tudo que é novo tem muita discussão, né? E aqui no conteúdo da tutela
provisória, especificamente tutela de urgência, né, existe muito debate, muito debate. Então, o Fórum Permanente Processualista Civis, né, está aí fazendo um trabalho belíssimo, identificando aí talvez as interpretações mais adequadas do texto legal. Isso aqui não é lei, tá? Isso aqui não é lei, é hermenêutica, pacificando aqui interpretação. Aí notem esse enunciado 143 do Fórum. A redação do artigo 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência. Só superou a distinção entre os requisitos da concessão da cautelar e da tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo da demora a requisitos comuns. Tanto para um quanto para outro, quais são os requisitos? Probabilidade do direito, perigo da demora. Tá? E o enunciado 496, né, também interessante, vale a pena destacar, ele está relacionado ao pedido incidental de tutela de urgência. Você já parou para pensar? A gente já conversou em outra oportunidade sobre preclusão, né? As formas de preclusão, especificamente a preclusão temporal. Se você não cumprir, se você não realizar determinado ato dentro de um certo tempo, você perde o direito de realizá-lo. Aí eu questiono aos senhores, no caso das tutelas de urgência, se elas não forem requeridas até determinado tempo, não pode mais ser requerido? Então, será que se aplica aqui a tutela, a ideia de preclusão temporal? Parece evidente que não. E esse também é o entendimento do Fórum. Olha lá, enunciado 496. Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo. A qualquer tempo. Então, preenchido esses requisitos do caput do 300, requisitos comuns para cautelar, para a antecipada, probabilidade do direito e o risco da demora, a qualquer tempo, a tutela provisória pode ser requerida, incidentalmente. Então, ela não se submete à preclusão temporal. Mas, Stanley, você está esquecendo de um. Lembre-se, realmente o artigo 300 superou a distinção entre os requisitos, mas ainda existe um requisito específico da tutela antecipada. Qual é? Aquele requisito negativo do parágrafo 3º. Exatamente. Parágrafo 3º do artigo 300, ele nos identifica um requisito negativo específico da tutela de urgência antecipada. Qual que é? Não existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da sentença. Né? Então, não irreversibilidade dos efeitos. Requisito negativo específico das tutelas de urgências antecipadas. A ideia, como disse, é o quê? De que, ao se conceder uma tutela de urgência antecipada, o juiz verifique a possibilidade de retornar ao status quo ante. Ou seja, se em algum momento houver a necessidade dessa tutela antecipada ser reformada... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ser revogada, ou até mesmo ao proferir a tutela definitiva,
o julgamento for de improcedência, então a sentença foi contrária àquele que recebeu a tutela antecipada, é necessário que seja possível desfazer os efeitos dessa decisão. Por isso o legislador diz, se existe o risco de irreversibilidade, a tutela de urgência antecipada não deve ser concedida. Poxa, mas Stanley, aí complica, né? Aí complica, porque existem algumas situações concretas, principalmente se você já é da área do direito, que a concessão da tutela antecipada implicará em irreversibilidade. E aí ela não pode, de forma alguma, ser concedida. Será que o texto do parágrafo 3º do artigo 300, ele é absoluto? A resposta é não. A resposta é negativa. Negativa. Esse requisito negativo específico da tutela antecipada, que deve ser verificado pelo juiz. Deve analisar se é possível reverter os efeitos da decisão ou não. De qualquer forma, mesmo que constate a irreversibilidade, o texto ele não é absoluto. Ele não é absoluto, porque a doutrina reconhece a possibilidade de termos irreversibilidade recíproca. Irreversibilidade recíproca. Ou seja, se o juiz conceder, os efeitos da decisão serão irreversíveis. Só que se ele não conceder, os efeitos da decisão também serão irreversíveis. Também serão irreversíveis. Então, tanto para um lado quanto para o outro. Quando essa irreversibilidade for recíproca, o juiz vai ter que analisar quem vai perder mais e julgar de acordo com a razoabilidade. Imagina lá a situação que nós já usamos como exemplo, da senhora que ajuizou uma ação com pedido de tutela provisória, de urgência antecipada, para obrigar o plano de saúde a cobrir as despesas com a cirurgia. A cirurgia que era necessária, que era urgente. Se o juiz conceder a tutela de urgência, o efeito será irreversível. Não tem como eu desfazer a cirurgia. Notaram? Mas se ele não conceder, a mulher vai morrer. E aí também é irreversível. Aí também é irreversível. Opa, então, nesse contexto, conceda. Conceda a tutela. Afinal, o risco de dano, nesse caso, é maior do que a irreversibilidade. Perfeito? Por isso, notem aqui o enunciado 419 do Fórum, mais uma vez. Não é absoluta regra que proíbe a tutela provisória com efeitos irreversíveis. Não é absoluta regra que proíbe a tutela provisória com efeitos irreversíveis. Beleza? Enfim, requisitos da tutela provisória de urgência. Requisitos da tutela provisória de urgência. Comuns às duas espécies, antecipada e cautelar. Probabilidade do direito, perigo da demora. A tutela de urgência antecipada tem um requisito específico, um requisito negativo específico, que é não existir risco de irreversibilidade. Mas entendam que essa regra da irreversibilidade não é absoluta. Ela poderá ser ignorada, ela poderá ser relativizada no que doutrina e jurisprudência tem chamado de irreversibilidade recíproca. Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 300, os requisitos estão no caput e o requisito específico no parágrafo 3º. Parágrafo 1º e parágrafo 2º também nos trazem aqui duas informações importantes que valem a pena ser destacadas. Parágrafo 1º, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então, considerando que o juiz está concedendo a tutela de urgência de forma
sumária, em cognição sumária, em cognição superficial, só baseado na aparência, na probabilidade do direito e no risco da demora, vocês percebem que quando ele formar convencimento, pode ser que a decisão seja contrária, né? Aquilo que ele imaginava no início. Então, prevendo essa possibilidade, o juiz pode se acautelar, determinando o quê? Exigindo para a concessão da tutela de urgência que a parte interessada preste caução real ou fidejussória. Então, ele está contra-acautelando. Vou conceder aqui em cognição sumária, em cognição superficial. Mas preste caução, porque se lá na frente a história for outra, aí eu vou ter como ressarcir os danos sofridos pela outra parte que teve que cumprir a medida de urgência. O parágrafo 2º, né, fala da possibilidade da tutela de urgência ser concedida liminarmente, né, o que anteriormente a gente chamava de inaudita altera pars, você nem mesmo ouvia a outra parte por conta da urgência, ou após justificação prévia, né, ou o juiz pode convocar aqui a audiência de justificação prévia para realmente observar o preenchimento dos requisitos do artigo 300. Okay? Artigo 301, texto bastante controverso, né? O professor Daniel Assunção bate pesado nesse artigo 301, porque a gente já falou várias vezes. Uma das grandes novidades do CPC 15 foi a extinção do processo autônomo cautelar. A tutela cautelar foi transferida para a seara das tutelas provisórias, como espécie de tutela de urgência, ao lado da antecipada. Não existe mais o processo cautelar. E se não existe mais o processo cautelar, não há necessidade de falarmos em medidas cautelares típicas. Não existe mais necessidade alguma de falarmos em medidas cautelares típicas. O professor Mozart Borba, ele comenta inclusive o quê? Que ele imagina que com o tempo a gente já não vai mais utilizar essas expressões sequestro, arresto, porque não tem mais necessidade de se falar em tutela, em medida cautelar típica. Por isso a crítica pesada ao artigo 301, porque ele acabou com o processo cautelar, acabou com a ideia das medidas cautelares típicas. É evidente que elas ainda existem, mas não há necessidade de falar sobre elas tipicamente. Mas olha o que o texto diz. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, para a asseguração do direito. Não precisava. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por qualquer medida idônea para assegurar o direito. Não havia necessidade de citar as medidas cautelares típicas. De qualquer forma, pelo sim, pelo não, esse texto aqui tem natureza apenas exemplificativa. Exemplificativa. Para fechar esse nosso segundo bloco, e aí partirmos para a análise do procedimento da tutela de urgência antecipada antecedente, para fechar, importa-nos aqui destacar o artigo 302 do novo CPC, que trata da responsabilidade da parte que requereu a tutela de urgência. Que requereu a tutela, apesar de estar no contexto da tutela de urgência, poderia ser evidência também. Então, requereu a tutela provisória. Okay? A responsabilidade. Porque, imagina, mais uma vez, ele foi lá no início, pediu, fez prova da probabilidade, fez demonstração do risco, e, ao final, não foi concedido. E causou um dano por conta disso. Causou um dano para a outra parte. Então, é certo que aquele que requer a tutela provisória assume a responsabilidade por eventual dano. Serve? Está claro? E essa responsabilidade é objetiva.
porque independe de culpa, independe se ele fez de má fé ou não. Na verdade, se ele fez má fé, essa responsabilidade pode ser cumulada com a responsabilidade da litigância de má fé. Mas, na verdade, não interessa se foi com culpa ou sem culpa. Aquele que está requerendo, porque entende que tem o direito e fez prova dessa, e demonstrou essa probabilidade com o perículo in mora, assume a responsabilidade por eventual dano, se ao final a tutela definitiva for outra, for contrária. Então, isso que o legislador aponta para nós no artigo 302. Notem, independentemente da reparação por dano processual. Informação importante. Informação importante, você pode grifar aí no seu código. Independentemente da reparação por dano processual. Por que é tão importante? O que significa? Significa que o indivíduo pode ser responsabilizado por dano decorrente da concessão da tutela provisória e também pela litigância de má-fé. Então, uma não exclui a outra. Independentemente da litigância de má-fé, do dano causado pela litigância de má-fé, da reparação por dano processual, a parte poderá responder também pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Então, nota, por que esse início é importante? Os danos podem ser cumulados. As indenizações podem ser cumuladas. O indivíduo pode ser condenado a pagar indenização decorrente de litigância de má-fé, dano processual, e também, cumulativamente, responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela causou a outra parte. Ok? Por isso a importância dessa parte inicial. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Então, se a tutela definitiva for desfavorável, o juiz mudou aquilo que ele acreditou ser, né, o correto no início, com cognição sumária, com cognição superficial, ao longo do processo ele mudou e se convenceu do contrário, de modo a prolatar uma sentença desfavorável à parte que requereu a tutela de urgência. Se a sentença lhe for desfavorável, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, nós vamos falar sobre isso. Se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, que caso da revogação, se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, nessas hipóteses aqui, aquele que requereu e recebeu a concessão da tutela de urgência pode ser responsabilizado pelo prejuízo que a efetivação da medida causou à outra parte. Nessas hipóteses. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Sempre que possível. Tá? Só destaco, gostaria de deixar bem claro que existe a possibilidade de incidir cumulativamente a indenização por dano processual, litigância de má-fé, e a indenização decorrente do prejuízo causado pela efetivação da medida de urgência. Beleza? Só destaco isso. Nosso segundo bloco termina aqui. Voltaremos já, terceiro bloco, falando sobre o procedimento da tutela de urgência antecipada concedida antecedentemente. Beleza? Então, fique aí. Já voltamos, já vai lá tomar uma água, né? Retomar as forças para continuar os nossos estudos sobre tutelas provisórias no novo CPC. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer,
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.